Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9 ao 11, que tem como título o Espírito Divisor. Amém? Mas antes de ler a palavra, compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o Reino de Deus. E eu tenho certeza que a bênção de Deus irá chegar na sua vida. Também deixe um joinha, se inscreva no canal Genilson Silva, para que todos os dias você possa receber a palavra de Deus através do canal Genilson Silva. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Olha o que diz para Deus. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa por uma ou duas vezes. Mas depois disso, não tenha mais nada a ver com ela. Versículo 11. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Amém? Então receba esta palavra neste dia. Eu tenho certeza que Deus está falando, meu irmão, minha irmã, com você neste dia. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que é que o diabo faz? Ele divide para enfraquecer. Olha aqui, olha. Dividir para conquistar. É uma antiga estratégia de guerra, mas não foi algum general muito capaz e inteligente que a concebeu. Ela tem a origem do próprio Satanás, né? Que coisa tremenda. A divisão tem a origem do próprio Satanás, que desde a sua rebelião no céu, vem tentando dividir o reino de Deus. Então Satanás vem tentando, todos os dias tenta, todos os minutos, dividir o reino de Deus, dividir o povo de Deus para enfraquecê-los. No céu, Lucifer conseguiu seduzir e arregimentar um terço dos anjos, a fim de tomar o trono de Deus para si. Então o plano de Satanás era tomar o trono de Deus para si. Por isso ele causou rebelião, divisão no céu, trazendo para o lado dele a terça parte dos anjos, né? Louvado seja Deus. Mas, diz assim, olha, mas não alcançou seu objetivo, mas levou aqueles anjos consigo, que se tornaram demônio. Ele não alcançou o objetivo que ele queria, né? Tomar o trono de Deus, mas levou para si, para ele, para ser seus seguidores, aqueles anjos que se tornaram demônio, né? Que coisa tremenda. Louvado seja Deus. No jardim do Éden, Satanás não suportava ver a comunhão total que havia entre Deus e o ser humano. Satanás não suportava ver a comunhão total entre Deus e o ser humano. Logo tratou de provocar uma separação. Então logo planejou, tratou de provocar uma separação. Isso através do pecado. E soprou a ideia na cabeça de Eva. E Eva passou essa ideia para Adão. E o resto da história nós sabemos, né? A gente já conhece, louvado a Deus, bem como as suas consequências. O que aconteceu com Eva e Adão depois que deram vida à voz do diabo, né? Nós sabemos que até hoje o ser humano paga, a humanidade paga, a terra paga por causa de Adão e Eva que deram vida à voz do diabo. Desde então, ao longo dos séculos, o diabo vem perseguindo esta estratégia de dividir para conquistar. Então o diabo ele vem sempre perseguindo, dividir as pessoas, causar divisão entre Deus e o homem para conquistar, né? Como diz a palavra de Deus, seja nação contra nação, homens contra mulher, um familiar contra outro e etc, né? Graças a Deus, igreja contra igreja, irmão contra irmão, esposa contra esposa, verdade? Reino contra reino. Tudo isso Satanás tem feito, causando divisão para enfraquecer. Os resultados sempre são os mesmos. A fraqueza e a derrota daqueles que se dividem. Então os resultados sempre são os mesmos, não mudam. É a fraqueza daqueles que se dividem. Onde há divisão, vai haver fracasso, com certeza lá na frente. Louvado seja Deus, né? A união faz a força e a divisão enfraquece. A união fortalece, mas a divisão enfraquece em qualquer setor na vida do ser humano. Por isso o cristão, como parte do reino de Deus, tem que estar muito atento para que isso não aconteça entre os que são da fé. Nós, os da fé, a igreja de Deus, tem que estar
teremos que estar sempre atentos para que não venha acontecer no nosso meio, no meio dos que estão da fé, né? Dos que são da fé. O apóstolo Paulo, combatendo esse espírito divisor, alertou. O apóstolo Paulo alertou, quando ele diz no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Mas evita as discussões tolas e as longas listas de nomes de antepassados. Evite as brigas, os debates a respeito da lei. Nós sabemos que, para quê? Se você é cristão, se você faz parte de uma comunidade evangélica, de uma igreja, para que está debatendo a palavra de Deus? A palavra de Deus é para ser ensinada. A palavra de Deus é para se cumprir, para obedecer. E não para brigar através da palavra de Deus. Para não brigar. A palavra de Deus não é para brigar, não é para discutir, mas para se obedecer e para ser colocada em prática, louvado seja Deus, né? E diz aqui, ó, essas coisas são inúteis e sem valor, verdade? Olha o que diz ainda, se uma pessoa causar divisão entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela, né? Depois que você aconselhar, você orientar uma vez, duas vezes, né? E ela não quiser nada, não quiser se endireitar, você não tem nada a ver mais com ela, louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, o conselho do Espírito Santo não é enganjar em conversas com pessoas que têm esse espírito faccioso ou divisor, né? Então o conselho do Espírito Santo é não se enganjar em conversas com pessoas que têm esse espírito faccioso ou divisor. Então quem tem o Espírito Santo não se enganja com essas pessoas. Quem tem o Espírito Santo não se envolve com essas pessoas, né? Como diz a palavra de Deus, esse espírito faccioso ou divisor. Pois, claramente, o objetivo delas não é discutir algo, a fim de tirar alguma dúvida, e sim semear divisão. Então, o objetivo dessas pessoas que gostam de divisão, elas não procuram a pessoa para discutir algo, né, para tirar dúvida, mas sim semear divisão no meio dos cristãos, no meio da igreja de Deus, no meio da família. Uma coisa é ter uma dúvida e buscar esclarecimento. Uma coisa é você ter uma dúvida e buscar esclarecimento. Mas uma coisa é você entrar no meio para semear a divisão e as contendas, né? Ter uma opinião diferente, a pessoa ter uma opinião diferente que enriquece um debate para o bem comum é outra coisa, né? Graças a Deus, você ter uma opinião diferente, uma boa opinião que enriquece o debate é outra coisa, é uma coisa boa, né? Outra coisa é espalhar contenda. Já outra coisa é você espalhar contenda, né? Entrar no debate, entrar no meio da igreja, no meio dos irmãos, para espalhar contenda. Jogar um contra os outros, né? Jogar um contra os outros, semear dúvida e discutir opiniões inúteis e fúteis, né? Discutir opiniões que são fúteis e inúteis. Entrar para discutir opinião que não tem valor nenhum, né? Não tem valor nenhum, são opiniões inúteis. Então, temos que ter muito cuidado para que isso não venha acontecer no meio do povo de Deus. Por isso, se essas pessoas rejeitam uma ou outra correção, se essas pessoas rejeitam uma ou duas correções, a melhor coisa que devemos fazer é evitá-las, né? Elas rejeitam a correção uma ou duas vezes, você tenta corrigir, elas não querem, então a melhor coisa é evitá-las, já que estão corrompidas e condenadas por elas mesmas. Então essas pessoas estão corrompidas e condenadas por elas mesmas. Não somos nós, não é você que está condenando, mas ela escolheu se condenar por ela mesma. Graças a Deus. No reino de Deus, há perfeita unidade. Então no reino de Deus, a união, a perfeita unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. No reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Deus quer ser um com os que crerem. Então Deus quer ser só um com os que crerem. João capítulo 6, versículo 56 e João 10 e versículo 30, né? A igreja também é um corpo de Jesus. A igreja do Senhor, a igreja que você se congrega, meu irmão, minha irmã, a minha igreja, graças a Deus, também é um corpo, também é o corpo de Jesus, né? É um só corpo, com muitos membros. Ou seja, também é uma só com ele, né? A igreja também é uma só com Jesus.
Por isso devemos sempre buscar o que nos une e não o que nos separa. Então, portanto, devemos buscar a união, o que faz nos unir, e não aquilo que faz nos separar, que nos separa. Não há divisão entre os que têm o Espírito Santo de Deus. Então, digo para você neste dia, eu digo para você nesta hora que não há divisão entre as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você faz parte de um grupo que tem divisão, que a divisão é porque não tem o Espírito Santo de Deus. O diabo está causando divisão para enfraquecer o seu grupo, para enfraquecer a sua igreja. Mas neste dia receba essa palavra. Não há divisão entre os que têm o Espírito Santo de Deus. Então, se no meio do seu povo, no seu grupo, no meio da sua igreja tem o Espírito Santo de Deus, se os irmãos têm o Espírito Santo de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não gosta de confusão. Você não gosta de divisão. Você quer estar unido. Porque a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Receba esta palavra e eu tenho certeza que você será abençoado. Amém e amém.